aí, pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre a psicologia toda semana. O episódio de hoje ele foi inspirado numa leitura que eu fiz de um livro chamado Medo de Dar Certo, com o subtítulo Como o receio de não conseguir sustentar uma posição de sucesso pode paralisar você, da Natália Souza. A Natália Souza ela já é uma podcaster por aqui, ela tem o podcast Para Dar Nome às Coisas, e eu acompanho o podcast dela, já ouvi muitos e muitos episódios dela, até que eu já salvei, já indiquei, porque eu gosto muito da estrutura do podcast dela, super bem feito. Fica uma recomendação aqui pra quem me ouve e também quer conhecer novos podcasts. Eu gosto muito das reflexões que ela traz, então resolvi ler o livro dela. E eu gostei muito, assim, a Natália, ela não é psicóloga, mas ela trouxe uma psicóloga para embasar as teorias do livro dela, que tenhamos até um episódio aqui com essa psicóloga, que é a Vanessa Pérola, que eu gosto também muito do trabalho dela. E é um livro que ela traz de forma estruturada vários conceitos muito importantes que pra mim, gente, foi super compatível com a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu uso, assim, que eu estudo e que eu sou formada. No livro, né, que eu não vou acabar trazendo aqui, então fica a indicação do livro pra vocês, ela usa vários exemplos da vida pessoal dela, assim, ela traz o conceito e traz exemplos, traz o conceito e traz exemplos. E pra mim esses são os melhores livros. Normalmente os livros que eu mais indico, assim, eles têm esse quesito didático. Os autores, né, que eu gosto e eu gosto pro público que não necessariamente é psicólogo ou é técnico, né, na teoria que a gente tá falando aqui, eu acho que é a melhor forma da gente aprender como a teoria se aplica na prática quando a gente traz exemplos. Então, fica a minha indicação do Medo de Dar Certo. Eu vou deixar aqui no link da descrição do episódio se vocês quiserem comprar o livro. Mas nesse episódio, eu queria trazer um pouco da terapia cognitivo-comportamental com esse tal de Medo de Dar Certo. Eu vou usar um pouquinho da estrutura do livro da Natália, que eu acho que ela fez isso muito bem feito, e vou trazer um pouquinho da minha teoria aqui da psicologia pra gente entender por que a gente tem tanto medo de dar certo, né? E um dos medos que a Natália traz no livro dela, que eu achei um ótimo pontapé pra gente começar a conversar sobre isso, é o medo de não merecer. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um conceito chamado crenças centrais. E o que é isso, gente? A forma que a gente interpreta o mundo ocorre por meio de regras. A base dessa abordagem, né, da psicologia, que é a minha que eu escolhi estudar e sou formada, o que a gente entende, independente dos eventos que aconteceram, as pessoas elas podem absorver, interpretar e entender situações de formas diferentes. Por isso que quando eu estou em terapia, atendendo os meus pacientes, eu estou muito preocupada na interpretação que as pessoas estão dando pro que aconteceu, não necessariamente na situação em si. Porque a gente pode passar por algo e achar que foi ótimo e a gente pode passar por algo e achar que foi uma droga. Então, essas regras que a gente vai internalizando do mundo, por exemplo, eu vivenciei uma situação do qual eu recebi uma bronca dos meus pais por ter tirado nota baixa na escola. Eu posso olhar para a situação e pensar, poxa, realmente meus pais estavam certos, eu não me esforcei, eu tenho que me estudar mais, eu vou me dedicar mais. Ou você pode olhar para a situação e pensar, isso foi injusto, eu acho que eu não tenho que ser cobrada assim, eu acho que eles não falaram da maneira adequada comigo. E aí você consegue ver que cada pessoa vai criar uma interpretação dado que você recebeu uma bronca. E aí tem gente que pode, por causa disso, começar a internalizar do tipo, eu sempre faço tudo errado, os meus pais estão sempre brigando comigo, eu sou inadequado. E isso é uma crença que a gente vai criando sobre a gente. A gente pode criar crenças de como a gente funciona e de como o mundo funciona. Então, quando a gente tem medo de não merecer, me faz muito pensar que algumas vezes a gente tem ideias que a gente não merece coisas boas. Mas, gente, isso é muito inconsciente, tá? Isso não é consciente. Você não acorda pensando, nossa, eu não mereço nada. Você pode até pensar, tá, gente? Porque tem de tudo. Mas, normalmente, a gente vai tomando escolhas inconscientes um pouco de que a gente não é feito pra coisas boas. A gente não é feito pra coisas grandiosas. E isso tem muito na ideia que a gente tem sobre si. Por isso que é muito importante a gente estar olhando pra nossa autoestima, por mais clichê que isso pareça, porque muitas vezes coisas boas podem vir e podem acontecer na nossa vida, mas algumas vezes a gente não dá brecha pra elas entrarem, porque elas não são compatíveis com a história que a gente conta sobre quem a gente é, sobre quem a gente acha que a gente é. Se a gente é uma pessoa sofredora, quando felicidade bate na nossa porta, a gente não abre a porta, porque a gente mantém esse status de que a gente é uma vítima, de que a gente é um fracasso. Então, o medo de dar certo se você der certo, você sai desse papel, né? De que eu não mereço, que eu sou um fracasso. E também ela traz um outro conceito que eu achei muito legal, que o medo de dar certo também vem com o medo de sair do familiar, né? Da zona de conforto, do que a gente conhece. Porque se a gente só conhece o lugar onde talvez a gente não seja bem-sucedido, que a gente só trabalha num tipo de cargo na empresa, se a gente for subir, a gente vai mudar o nosso escopo de funções. A gente talvez vai conhecer pessoas novas, talvez a gente vai ter mais responsabilidades. E a gente tá preparado pra sair de onde a gente já domina, de onde a gente já conhece. Por exemplo, algumas vezes você pode estar me ouvindo aqui que você mora numa cidade pequena, que não tem tantas oportunidades como você gostaria, e você talvez vai querer ir pra uma cidade maior. Mas aí você vai sair talvez do lugar onde você já conhece todo mundo, você já sabe como é que funciona, você já conhece seu trabalho. É um conforto, de certa forma, mas algumas vezes é um conforto desconfortável, né? Eu acho que algumas pessoas que estão ouvindo esse episódio aqui devem reconhecer mesmo o conforto desconfortável. E gera uma certa ansiedade, né? A gente não
saber o que fazer, né, quando as coisas derem certo, quando a gente alcançar o sucesso, né. A gente fica com medo, porque não é que seja ruim, né, mas o novo, gente, o nosso cérebro, ele não é feito pra gente se sentir feliz e da gente ser super bem-sucedido e pra gente realizar nossos sonhos. O nosso cérebro, ele tem uma missão muito simples: fazer a gente sobreviver. E na selva, a gente sobrevive sendo cauteloso e ficando onde a gente já conhece, porque ali você sabe que você não morre, né. Então, quando eu penso que a possibilidade de você dar certo vai te levar pra outro lugar, vai te levar para o desconhecido, e o desconhecido ele dá medo. O desconhecido ele gera ansiedade, porque a ansiedade ela vem do medo. A ansiedade ela é uma emoção secundária e o medo é uma emoção primária. Então a ansiedade ela vem do medo. E qual é a diferença entre a ansiedade e o medo? O medo, ele serve para te proteger do perigo. A ansiedade ela serve para antecipar perigos e aí te proteger. Então a ansiedade é um medo que ainda não existe, uma preocupação que ainda não existe, mas aí ele tá tentando te adiantar para você não se prejudicar. O medo não, o medo é porque está acontecendo agora. E algumas vezes a gente tem uma certa ansiedade de tomar alguns passos na nossa carreira porque a gente não sabe onde vai dar. E realmente, gente, parte da gente muitas vezes querer ter sucesso, crescer como pessoa, vai envolver arriscar. E isso dá muito medo, né? E além de dar muito medo, uma coisa que algumas vezes eu vejo acontecendo até em sessões assim, de terapia, é que quando a gente começa. Isso é muito comum, assim, que eu vejo ascender profissionalmente, né? Algumas vezes você sai de um lugar que você não tinha muitos acessos e depois você começa a ter mais acessos, né? Acaba que muitas vezes eu tenho que trabalhar bastante, assim, com os meus pacientes, o que eles entendem também do que são pessoas bem-sucedidas. E, de novo, entra as nossas regrinhas, né? Porque algumas vezes a gente vai aprendendo que, uma pessoa com muito dinheiro é uma pessoa de mau caráter, é uma pessoa ali que não quer bem dos outros, só pensa em dinheiro, é uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta. E aí eu penso, poxa, eu tô ganhando mais dinheiro, tô ganhando talvez mais dinheiro que minha família. Então será que eu vou me tornar essa pessoa egoísta e mesquinha? Porque essa é a regra, né? Se as pessoas que estão ali naquela posição são de uma determinada forma, tem uma regra, tem uma crença, é algo assim que eu penso assim, tipo, rígido. A gente tem que entender se a gente quer se transformar nisso, né? Ou a gente também aprender a flexibilizar o que é estar nessa posição, porque talvez foi um pré-conceito nosso. Mas inconscientemente, algumas vezes a gente pode começar a tomar atitudes pra nos sabotar pra gente não ser quem a gente não queria ser. Ou talvez ser uma pessoa que vai ser rejeitada. Porque a partir do momento que você começa a crescer e ter outras oportunidades de vida, você também vai começar a experienciar coisas que talvez pessoas que antes não tinham, por exemplo, o mesmo poder aquisitivo que você, não vão mais conseguir. Assim, digamos que você nunca tinha viajado pra fora do país, né? Sua família e tudo mais, por uma questão financeira. E aí agora você pode. E você vai começar a vivenciar coisas que você nunca vivenciou antes, que talvez a sua família nem venha vivenciar. Isso vai causar uma diferenciação de você e dos outros. E tem gente que vai continuar sendo acolhida, mas tem gente que começa a passar por um processo de mudança que talvez, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe, os familiares talvez não vão acolher tanto, ou vão começar a tratar como se você fosse diferente. E o quanto você sustenta começar a ser bem-sucedido e crescer e ocupar lugares que talvez muitas pessoas não ocupem. Eu já ouvi uma vez, não sei se isso é alguma citação de algum lugar, então, por favor, se for, coloque aqui nos comentários, que pódios são solitários. Num sentido de quanto mais a gente vai crescendo, quanto mais a gente vai realizando nossos sonhos, não necessariamente a gente vai ter várias pessoas à nossa volta de quando a gente tá, algumas vezes, sonhando menos. E isso eu tô falando da gente alcançar o sucesso, né? Que é isso, é esse medo de dar certo, né? Da gente ser bem-sucedido. Muitas vezes, pra gente realizar os nossos sonhos, não vai ser um caminho mais povoado do mundo. Até porque, se fosse fácil realizar sonhos e ter conquistas, todo mundo seria super bem-sucedido, ninguém teria nenhum problema, assim, vamos botar, ou financeiro, ou não seria frustrado com a própria vida. Então, não é tão simples a gente realizar os nossos próprios sonhos. Os corajosos que vão atrás nem sempre vão ser necessariamente acompanhados por um grupo. E o quanto você se sustenta também, muitas vezes não tá igual a todo mundo. Algumas vezes ser um pouco diferente, porque a gente tá falando aqui de um medo de não pertencer, que é um sentimento super normal, super comum, super universal de nós, seres humanos. Nós queremos pertencer ao grupinho. Mas talvez você, sendo bem-sucedido, dá um medinho que talvez você vai ter que mudar de grupinho. Ou talvez você não vai pertencer ao grupinho que você gostava tanto. Isso são só ideias, tá? Porque você pode crescer e continuar pertencendo. Mas a gente tem que entender que pode ou não. E é um risco. E, de novo, eu acho que sucesso envolve um pouco de risco. Correr atrás do que você quer, dar certo, envolve um pouco de risco. E também de sustentar mudanças. No livro que a Natália traz, tem uma citação que eu salvei, que eu achei tão legal, que é um pouco de quando as pessoas pensam no sucesso, elas pensam num lugar super confortável, assim, eu imagino um pódio, assim. E ela traz uma perspectiva que o sucesso, ele também vem com muito desconforto. E eu achei isso muito interessante. É desconfortável algumas vezes ter sucesso, porque você vai ter que se refamiliarizar com as coisas, você vai ir pra um lugar novo. E esse novo, pra quem é mais ansioso, pra quem é mais medroso, ele é desconfortável de ser sentido. Então, o sucesso, ele não é só
os louros, a vitória. Ele também vai te fazer passar por processos ou amadurecimentos ou autodesenvolvimento, que nem sempre vai ser fácil, né? Algumas vezes a gente vai levar uns tapas na cara, a gente vai levar uns tropeços. E isso vai ser importante pra gente crescer e chegar em novos lugares e em novas situações. E outro ponto que a Natália traz no livro dela que eu achei muito legal também é a culpa muitas vezes que a gente sente por ter sucesso. E isso a gente pode até voltar ali e pegar aquele exemplo que eu tinha dado, por exemplo, sobre a família. Muitas vezes você ascende profissionalmente e economicamente sua família não. E você começa a se sentir culpado por você conseguir e eles não. E eu vejo, assim, famílias que muitas vezes o membro, né, que acabou ganhando mais dinheiro, acaba usando esse dinheiro para pagar coisas e ajudar outros membros a crescerem e tudo mais. Mas eu entendo que a culpa, ela é um sentimento que faz você se sentir inadequado. E aí, a gente sente culpa pra gente se adequar ao ambiente. Então, sempre que qualquer paciente meu sente culpa, eu sempre gosto de fazer a pergunta de: você tá adequado ao ambiente? Você tá adequado ao que você quer? Porque se você tá, independente se os outros estão dizendo ou não, se pra você tá tudo bem, então você não tem que sentir culpa. Se pra você onde você chegou, digamos, profissionalmente, tá alinhado com o que você quer, com seu planejamento de vida, com quanto você quer ganhar, com a qualidade de vida que você quer ter, você não tá inadequado. Você pode estar inadequado para outras pessoas, mas você não vai estar inadequado sob seus olhos porque você sabe a vida que você quer ter. Então, tem algumas culpas, gente, que a gente vai ter que aprender a só deixá-las irem, a sustentar também um pouquinho elas, porque algumas vezes a culpa, ela, como ela tem essa função de enquadrar, a gente pode acabar desistindo de uma oportunidade, desistindo de um cargo, desistindo de fazer uma viagem, porque a gente quer continuar naquele mesmo moldezinho. E é muito difícil, né, a gente ir se limitando. Muita coisa que eu tô falando aqui é a gente, às vezes, ir se limitando por uma ideia que a gente tem, pelo que os outros esperam da gente, por a gente ter medo de ser largado, ser abandonado. E a gente tem que tomar muito cuidado se no nosso processo de desenvolvimento para os nossos sonhos e para os nossos objetivos e metas, a gente vai estar mais preocupado com o que os outros estão pensando e do que os outros querem pra gente do que a gente quer pra gente. Que eu acho que só a gente vai saber o que faz a gente feliz. Os outros, eles têm... Eu acho que assim, cada um é responsável pela sua felicidade. E você vai atrás da sua. Tem gente que vai junto com você, tem gente que vai ficar. E tudo bem. Não é todo mundo que precisa te acompanhar pelo restante da vida. Então o livro ele gerou muitas dessas reflexões que eu achei muito legal, que tá tudo meio que enroscado e atrelado ao medo de dar certo. Até porque se você tá sentindo, né, que as coisas vão alavancar, que as coisas vão dar certo, você também vai ter que entender como é que vai ser o seu processo de abandonar o antigo. E dá medo, né? Dá medo de sair do familiar. Então, vou deixar a indicação aqui pro livro, porque o livro vai trazer muitas outras reflexões além dessas, mas eu quis trazer porque essas pra mim são muito compatíveis com a terapia cognitivo-comportamental, que é a forma que a gente tá olhando pro mundo, a forma que a gente olha pra novos desafios, pra o que é novo, né? Quando a gente é muito medroso, a gente tem muito medo de arriscar e fazer coisas novas. E a forma que a gente interpreta também o que é sucesso, porque a gente pode ver pessoas, por exemplo, que ganham muito dinheiro como algo ruim, e isso é uma interpretação nossa, isso não é um fato da realidade, porque pensamentos não são fato, pensamentos eles não têm um acordo com a realidade de um ser parecido com o outro. Por isso que a gente não necessariamente pode acreditar fielmente no que a gente pensa. E usando esse gancho, gente, a gente vai chegar aqui pro quadro final do episódio, que é um momento offline, que é um momento aqui do episódio que eu tiro pra compartilhar alguma coisa que eu fiz longe do celular. E normalmente longe das telas. Mas daí, esse aqui eu vou abrir uma licença poética, porque eu assisti um filme, gente, chamado Luca. Ele é um filme de animação da Disney, Pixar, se eu não me engano. Ele já foi lançado há um tempo e eu acabei não vendo, assim, sei lá por qual motivo, porque eu normalmente gosto de ver filme de animação. E aí eu tava numa aula minha de terapia do esquema, que é uma outra abordagem que eu tenho, e um dos meus professores recomendou esse filme, né, falando que era um filme infantil muito bom, e ele trazia alguns conceitos da psicologia que eu considero um pouco complexos, mas eles trabalham de uma forma muito lúdica. E por isso que eu quero deixar essa recomendação aqui pra vocês. Porque durante o filme, o Luca, que é o protagonista, ele tem muito medo. E em alguns momentos as vozes na cabeça dele começam a contar uma história que ele não vai dar certo, que ele não vai conseguir. E aí ele fica com mais medo e aí ele trava e ele não consegue. E aí tem um amigo dele, que eu esqueci o nome agora, me conta nos comentários, que chega pra ele e fala: não, você não vai dar ouvido a essa voz aí dentro da sua cabeça. Você vai repetir comigo: silêncio, Bruno. E aí ele, várias vezes, o Luca, né, ao longo dos filmes, várias vezes vai falando silêncio, Bruno, que é exatamente ele olhar pra esses pensamentos dele, entender que esses pensamentos não são realidade. Ele deu um nome para esses pensamentos, ou seja, ele fez uma que a gente chama disfusão cognitiva. Então, a gente não mistura os nossos pensamentos com a gente, porque algumas vezes a gente acha que a gente é os nossos pensamentos. Mas não, os nossos pensamentos, eles são uma coisa à parte da gente, que a gente pode observar e a gente pode não dar ouvidos se a gente não quiser. Então, ele conseguiu meio que transformar num personagem os pensamentos dele, ou seja, ele não tá mais se misturando, né? O senso dele de capacidade não tá mais misturado com o que ele pensa sobre a capacidade dele.
se ele é capaz e o cérebro dele tá dizendo que ele não é, isso não é mais uma mistura. Não sei se tá fazendo sentido pra vocês, mas isso é o conceito de desfusão cognitiva. Eu tenho uma fusão, e aí o ideal na nossa saúde mental é que a gente faça uma desfusão. E quando ele pede silêncio, Bruno, é exatamente pra ele entender que os pensamentos não são ele. E aí ele tomar essa coragem de ir lá fazer as coisas. Que é um pouco o que a gente tá falando no episódio todo hoje, gente, que é sobre coragem. Mesmo com medo, mesmo a gente achando que a gente não merece, mesmo achando que a gente não vai dar conta, mesmo com medo a gente vai. Porque ser corajoso não é não ter medo. Ser corajoso é mesmo com medo. E é o que eu sempre falo com meus pacientes. Vai, mesmo com medo, vai lá e testa. E aí a gente descobre como é que é de fato pra você, em vez da gente deixar a sua cabeça contar se você dá conta ou não, eu quero que você vá lá e descubra mesmo se você dá conta ou não. Então fica a minha sugestão aí de filme. Lucas, já que eu já tô botando você na frente de uma tela, vamos combinar que você não vai usar o celular dessa vez pra você assistir o filme, porque esse filme é uma gracinha, traz muitos outros ensinamentos, mas esse conceito em específico da psicologia eu achei super legal, de disfusão cognitiva, e dentro da terapia do esquema, é um pouco que a gente fala que a gente tem vozes críticas internalizadas. E a gente algumas vezes precisa silenciar elas pra gente conseguir fazer algumas coisas na nossa vida. Então é a gente silenciar esse crítico interior um pouco dentro da gente. E pessoal, se você chegou até aqui, eu vou pedir pra você classificar o podcast com 5 estrelas, porque ajuda demais esse podcast a crescer e para o Spotify entender que esse podcast é importante. Não deixa de seguir, porque essa métrica é muito importante pra mim. Ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio novo. E também vou deixar aqui o convite para você compartilhar com alguém que tem medo aí de ser bem-sucedido, tem medo de dar certo aí na vida e tem as suas questões. Se você também quiser aprofundar um pouco mais sobre essas suas crenças que você tem sobre o mundo, sobre a sua autoestima, eu vou deixar aqui o link na descrição do episódio para, se você quiser fazer terapia, eu vou deixar aqui um link na descrição do episódio que vai dar pro meu número de WhatsApp. Se eu não puder atender, eu vou te encaminhar para alguém dentro da minha clínica. E vou deixar o convite para vocês para participarem do canal onde eu mando novidades ali no WhatsApp, ou se vocês também quiserem trocar com outros reflexivos, vocês podem entrar na nossa comunidade aqui do WhatsApp. Me siga aí nas redes sociais, siga o Mente Reflexiva nas redes sociais. E se você gostou desse episódio, se você aprendeu alguma coisa, se você gostou desse conteúdo, comenta um emoji de peixe, em homenagem ao Luca. Quem assistiu o filme vai entender porque eu coloquei um emoji de peixe, então comenta um emoji de peixe, se você, por acaso, ou aprendeu ou gostou aqui nesse episódio, tá bem, gente? Um beijo e até a próxima!